Aquele que te acompanha, qual que é o nome? Tu lembra? Satã, por exemplo. É? Satanás, que na verdade, Satanás virou o cachorro-gato da bruxa do 71, né? Satanás! Mas ele era utilizado como o cara que te acompanha, o cara que te persegue. Cara, o que que te persegue hoje? O monarca? Não. Que medo. O que que te persegue? É o seu ego, a sua ganância, a sua usura. São os seus próprios demônios internos, entende? É você contra você mesmo. Traz 1-0 aí pra mim. Quer alguma coisa? Eu tô com a aguinha aqui, tem outro copo aqui pra mim, obrigado. Você entende? Então quando a gente fala, diabo, demônio e tudo mais, é um arquétipo ligado à própria igreja. Na Idade Média, quando surge esse contexto, é para quê? Para estabelecer uma relação seríssima com o povo para devoção. Você vem até mim, eu te ajudo a liberar desse pseudo ser chamado diabo ou demônio. E em troca do dízimo, da sua terra, dos seus bens. Tanto que o povo tornou-se muito escravo dessa igreja da Idade Média que se rebela e começa a achar que o demônio e o diabo é mais legal que a igreja. A mesma prensa que fez a Bíblia, que é a prensa de Gutenberg, também fez o teatro de maledicência, que eram os teatros medievais da época em que achavam que o pecado era legal. Então você via sempre o cara vestido de diabo para se divertir, tirar os sátiros da época. Então assim, igreja, a mulher do meu vizinho é linda, eu gostaria de pular a cerca. É pecado isso. Quanto você quer para que me liberte desse pecado? Era uma relação de troca. Era um acordo. E a igreja cresce financeiramente e se espalha pela Europa por meio dos poderes adquiridos. Entende? Entendo. Adquirindo terra e adquirindo dinheiro. Ok, hoje em dia as pessoas perderam a fé baseada nessa questão porque descobriram que a vida ela é muito simples e a gente tem nossas necessidades. Essas necessidades a igreja condena em alguns aspectos. Então para que eu vou me apoiar numa igreja? Então a igreja foi perdendo força. Aí o pessoal virou islâmico, virou espírita, foram trocando. E o Vaticano foi perdendo força. Os crimes do Vaticano são absurdos. Se você for... Pedofilia, né? Muitos papas foram enterrados com o caixão fechado por causa de sífilis. Hoje nós temos os filhos da pátria, que eram os filhos dos papas da época que deixaram história. Os caras transavam com as prostitutas e os filhos foram surgindo. Os filhos da pátria são aqueles caras que ficaram à margem de... Pessoas começaram a questionar a existência do diabo, vendo que o próprio Vaticano tinha tantos pecados que não conseguia enfrentar o dito diabo que eles cultuaram. E aí as pessoas questionam. Será que o diabo existe? O diabo ele é uma alegoria. Ele é uma alegoria criada para você ter medo de algo. E Deus é uma alegoria também? Essa é complicada. Porque eu posso te dar um susto nessa resposta. Então responda. Se você estudar teologia, você vai ver que existem duas respostas para essa pergunta. Sim e não. Primeira coisa, eu não tenho direito para predeterminar o que é certo ou errado a um ser. Eu não posso te dizer o que é certo e errado. Isso é uma busca sua, da mesma maneira que foi a minha. Se você estudar teologia, você vai tomar certos sustos. Primeira coisa, eu falo isso porque a Dani é teóloga e toda vez que eu apareço com perguntas de teologia, eu deixo ela mais brava comigo, mas ela entende a minha ignorância do assunto por não ter feito teologia. Mas eu compro livros de teologia pra gente ficar discutindo. Vocês se conheceram por causa desse lance? Do canal. Legal, cara. Do canal. Legal. Do canal. Depois eu conto a história da Dani, Tá. para que vocês entendam como foi o approach, mas... de novo, o mundo ele se correlaciona. Existem muitos graus de afinidade entre eu e a família da Dani. Que loucura, cara. E assim, se você for fazer teologia, você vai entender dois princípios. Primeira coisa, todo ser humano precisa de uma fé. Mesmo que seja baseada em qualquer coisa, a gente precisa acreditar em algo. Por quê? A vida é muito sacana. A vida é triste. Ela não é fácil de ser lidada. A gente vê miséria, sofrimento, dor. A gente vê roubalheira no sistema público de saúde. A gente vê ganância. A gente vê muita coisa que, se você ligar a televisão, você vai sair com uma depressão profunda sobre tudo aquilo. É um estado de impunidade. Você vê miséria. E a única coisa que te mantém ainda nesse game é acreditar em alguma coisa. Ou você acredita que tudo isso aqui vai sair do pior para algo melhor, ou você acredita em Deus. Seja ele baseado em qualquer crença. Pode ser qualquer nome. Você autodetermina que aquilo é um Deus. Mas não existe a verdade? A verdade ela é dinâmica. A verdade não é algo... de novo, a verdade do Henrique V numa época era uma coisa. A verdade hoje que você vai atrás
é completamente diferente. Será que é? Ou a interpretação da verdade que muda? Talvez seja o conhecimento do assunto em si. Cara, eu preciso mijar Porque rapidinho. muitas pessoas começaram a questionar. E esse questionamento leva a interpretações diferentes e diversas formas de buscar uma resposta sobre aquele tema. Mas você não concorda que todo o conhecimento, toda a verdade, todas as coisas que a gente tem como verdade, elas não são buscadas de uma mesma fonte lógica universal? Porque é a minha percepção. Que, Não tipo, porque você fica viciado. Como assim? Eu preciso saber sobre o ponto de vista de diferentes religiões a interpretação de Deus. Não, tudo bem, mas eu não tô dizendo a interpretação de Deus em questão da religiosidade. Tô falando na questão de, tipo... O mundo... Cara, eu meio que esqueci o que eu tava falando. Tá te fazendo fazendo mal. O que a gente tá falando? Eu esqueci. Oi, meu nome é Rodrigo Spookhouse Caçambrades. Caralho. Não, eu entendo o seu É ponto que você de foi pro vista. outro lado, aí eu perdi o lado que eu tava indo, mano. A gente tem que ver a interpretação de Deus sobre a ótica de diversas crenças. Sobre... Ah, seja- lembrei, desculpa. Cara, o meu ponto é, existe uma verdade universal, tipo, existe um jeito do que as coisas funcionam. Do mesmo jeito que existe a física. Perfeito. Cê- A verdade universal, Será então... que todas essas religiões, elas não bebem da mesma Não, fonte? o budismo não acredita em Deus. Então já não é a mesma fonte. Mas é essa a interpretação do budismo. Talvez a fonte do qual o budismo esteja buscando a sabedoria dele... É por observação. Eu acredito, por exemplo, o universo ele é constituído por uma forma natural. A química, reações químicas, reações físicas, toda a pré-existência ela se dá por uma maneira natural, orgânica do sistema. Então os planetas surgem devido a todas as reações. Eu não preciso ter um cara com uma luva com 5 esferas de poder e um queixo gigante sentado num trono pré-determinando as coisas. Sim. As coisas elas acontecem. Então quando você olha para cima e você fala todo o universo ele surge por um princípio de causa e efeito, eu não coloco a condição de um Deus, mas eu coloco as reações naturais que vêm de toda a química e física. Sim. Beleza. Então eu já coloco dizendo, eu não tenho um Deus. O que é assertivo. Se você pré-estabelece a condição racional, você não precisa colocar um Deus sobre a sua cabeça. Mas você sabe as condições de Deus. Em que sentido? Não vou roubar, não vou matar, não vou agir contra a minha índole, não vou agir contra a minha própria natureza. Mas o que é a natureza se a verdade ela é maleável e moldável? A natureza está ligada no bom senso. Eu não vou matar um animal, porque ele tem o mesmo direito de existir do que eu. Mas às vezes você vai matar um animal. Você pode matar um animal por uma questão de natureza e sobrevivência, mas não Às vezes você matar mata um uma natural. formiga só porque foda-se. A gente mata a formiga por um acidente, porque a gente não enxerga essas formigas. Às vezes eu piso só porque tá me incomodando. Tudo bem, mas essa é a sua Você natureza. É mal, você é cruel. Não, essa é a natureza dele, a interpretação de como ele vive a vida. Existem pessoas que realmente entendem que todos os seres têm o mesmo direito de existir e devem ser respeitados. A mesma formiga não pediu para nascer, ela nasceu. O mesmo cachorro pediu para nascer, mas ele nasce, ele existe. Eu tenho que respeitar esse ser, entende? Todos os seres nascem de uma maneira incondicional. Essas almas, entre aspas, são colocadas no mundo por uma necessidade. Se você tira a necessidade de pré-existência deles, você está sendo um Deus julgador. Você é Deus de tudo. Você pode pegar uma arma e matar uma pessoa. Você está julgando uma pessoa pelo quê? Qual é o motivo que você considera suficiente para tirar uma vida? Sim. Entende? Você é Deus, porque você predetermina a condição de existência de qualquer ser. Verdade, né? Meio bizarro pensar. Não de qualquer ser. Eu não consigo matar o Qualquer Trump. ser, cara. Você pode. Não posso. Só que você vai morrer. Ué, não tentaram? Ele tava na Casa Branca lá, Então, conversando, tentaram. fazendo uma... E atiraram lá dentro. Pegaram o segurança, machucaram o segurança. Ah, caralho. Sofreu um atentado. Não sabia, não tinha. O Kennedy morreu. Sim, Mataram. sim. O Oswaldo lá acertou a cabeça. Dizem que foi o Oswaldo, né? Matou o Kennedy. Mas não foi qualquer cidadão. Né? Entende? Mas não importa. Você pré-estabelece a condição de existência dos seres. Você Sim. se torna um Deus. Você pode dar vida. Você pode engravidar uma mulher e gerar um filho. Você cria. Você dá a chance de alguém existir. Falar que você é um deus ou é forte demais pra mim. Não é. Se Você você pode for... ter propriedades a quem é divino, mas... É que as pessoas O quê? prendem as A palavras. quem? A quem o quê? Ao divino. Divino. Tá. É que a gente coloca Deus... Fala simples, cara. Desculpa. Porque tu fica falando, tentando falar bonitão, aí se enrola todo, É caralho. verdade. Às vezes Porra. eu até esqueço.